O Iluminismo é um movimento intelectual e cultural que se inicia a partir da segunda metade do século XVIII. Também nos referimos a esse movimento como século das luzes. Por esse termo, já podemos entender que os representantes desse movimento queriam combater a escuridão, a ignorância e o despotismo. Além disso, queriam divulgar o conhecimento científico a fim de, por meio dele, possibilitar o progresso humano. No entanto, o progresso humano também possibilitaria o desenvolvimento da ciência, ou seja, quanto mais o homem conhece a ciência, mais progride intelectualmente e é capaz de fazer a ciência ir além. O progresso humano não era entendido apenas pelo viés da ciência, também era expresso pelo desenvolvimento literário, teórico, prático, no sentido de que o progresso também deveria ocorrer em questões políticas e morais, além do artístico. Percebemos então que o iluminismo foi um movimento cultural abrangente e não uma doutrina filosófica específica. As ideias e valores compartilhados, principalmente no que se refere à confiança na capacidade da razão humana, eram expressos de forma diferente e adquiriam características próprias, a depender do país e do contexto sócio-histórico em que se inseriam. Para que o homem desenvolvesse sua razão e assim pudesse conhecer o real em todos os aspectos, ele deveria fazer uso do próprio entendimento e não agir conforme aquilo que lhe diziam. Pelo uso da razão, seriam capazes de intervir na realidade para organizá-la racionalmente. Dizer que o homem possui consciência individual autônoma significa dizer que ele não precisa de uma autoridade externa, seja política, religiosa ou até mesmo médica. Também significa que pode ser livre em relação às suas emoções, paixões e desejos. O indivíduo era livre, conceito baseado no livre comércio e oposto ao absolutismo, e individual, ou seja, consciente e capaz de se autodeterminar e que deveria ser tratado com igualdade jurídica em relação aos outros, uma forma de garantir a sua liberdade. Caráter pedagógico. Para o iluminismo, todos os homens são igualmente dotados de uma luz natural que torna todos capazes de aprender, pela educação, pela ciência e pela filosofia. Os homens desenvolveriam sua capacidade mais fundamental, ou seja, eram instrumentos da consciência individual autônoma contra a ignorância. Os estudos do ser humano e da história são a prioridade, pois, por meio de ambos, poderiam colocar em perspectiva aquilo que não deu certo no passado em relação às necessidades de todos na sociedade. Noção de progresso. A mentalidade da época, influenciada pela Revolução Industrial, era de que, se o homem tinha pela razão as condições de enfrentar os problemas que a realidade lhes apresentava, ele tinha pela ciência e pela tecnologia as condições de se impulsionar para a verdade e ao progresso humano. Pensamento laico. Tudo aquilo que pudesse dificultar o aprimoramento da razão deveria ser questionado. Era preciso, portanto, identificar quais eram esses obstáculos. O principal era a autoridade religiosa, que impunha crenças irracionais a fim de manter os homens submissos.